Se as pessoas soubessem a razão do ótimo comentarista e ex-jogador Pedrinho ter ficado tão revoltado no último domingo, ficariam enojadas. Esta maravilhosa frase pode ter tomado conta dos fãs do futebol em todo o Brasil com a polêmica entre os comentaristas Pedrinho e Roger Flores do Sport TV. Pedrinho este que vem se destacando muito nos seus comentários, ganhando o respeito do público, sendo muito elogiado pelos torcedores, além de ser amigo dos jogadores também. Por exemplo, na entrevista que Neymar deu ao canal Fui Clear, Pedrinho foi justamente uma das 4 pessoas escolhidas para mandarem uma pergunta para o jogador, mostrando sua proximidade com o atleta da seleção brasileira. Mas antes de tudo, eu quero dizer que esse vídeo é um oferecimento do OneFootball. Sim, maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Um conglomerado de notícias, todos em um só lugar, 100% gratuito e muito levinho para o seu celular, gostoso demais. Baixe agora o OneFootball no primeiro link da descrição, que além de tudo, o senhor ou a senhora poderá assistir a Bundesliga totalmente de graça. Imagine ver Haaland, Lewandowski e vários outros jogadores totalmente de graça. É só baixar agora o OneFootball e aproveite que em 2022 muitas e muitas novidades virão com o OneFootball, tá? Baixe já agora, primeiro link na descrição. Beleza? Voltando a Little Pedro e Roger Flowers. Do outro lado, temos Roger Flores, também ex-jogador e que nos tempos de atleta chegou até a ter o apelido de Roger Chinelinho. E também com fama de jogador paneleiro. Roger era um jogador muito talentoso e que jogou por diversos clubes brasileiros, como o Fluminense, onde começou, Flamengo, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro e até o português Benfica, além de alguns times no Oriente Médio. Já Pedrinho também era conhecido por ser muito talentoso. Começou como um verdadeiro fenômeno no Vasco e acabou tendo uma grave contusão que sempre atrapalhou o andamento de sua carreira. Essa contusão aconteceu no exato momento que ele tinha recebido sua primeira convocação para a seleção brasileira principal com apenas 21 anos de idade. Pedrinho passou por clubes como Palmeiras, Santos, Fluminense, Figueirense, entre outros, além de 3 passagens pelo Vasco, clube de sua vida, onde também encerrou a carreira. Mas, por causa de seu excesso de contusões, acabou ganhando o intrépido apelido de Podrinho, e que acabou desencadeando uma depressão no jogador. Porém, graças a Deus, ele deu a volta por cima e passou a ser um grande comentarista, estudioso e com falas claras e fáceis de entender para o grande público. Desde o começo de sua carreira na área, Pedrinho vai muito bem, e na opinião deste modesto ex-gordinho em atividade, é um dos melhores do país atualmente. Já Roger, assim que começou a trabalhar como comentarista em 2012, se envolveu em polêmicas, já que em suas falas acabava pegando pesado, entre aspas, com certos jogadores, que acabou irritando a boleiragem. Justamente por Roger ter vivido aquele ambiente e, digamos assim, nunca ter sido flores que se cheire, enquanto atuava. Além disso, Roger já se envolveu em outras polêmicas, como por exemplo em 2017, ao chamar indiretamente o jornalista Juca Kfouri de covarde e sem vergonha, mas sem citar nomes, sobre uma situação envolvendo o treinador do Palmeiras na época, Eduardo Batista. Roger disse, abre aspas, esse recado foi específico para um jornalista que se diz jornalista, mas na minha opinião, não é. Ele também já fez essa covardia comigo, então, pra mim, é um covarde, sem vergonha, fecha aspas. Juca Kfouri não deixou barato e acabou respondendo na ESPN Brasil, dizendo o seguinte, abre aspas, covarde e sem vergonha é quem critica ou xinga alguém por covardia e sem vergonhice, não diz o nome do criticado ou xingado, certamente por medo de ser processado, fecha aspas. E ainda lembrou o fato de Roger ter supostamente perdido um pênalti de propósito pelo Corinthians na Copa do Brasil de 2005 numa disputa de pênaltis contra o Figueirense, fato este que foi negado por Roger quando participou do Desimpedidos, dizendo que se tivesse feito de propósito não conseguiria nem dormir e que essa história ganhou uma proporção justamente através de Juca, que Roger disse estar processando na época, porém sem citar nomes. A história repercutiu porque em 2005 Roger não se dava bem com o então treinador do Corinthians na época, o argentino Daniel Passarella. Vampeta, que também é comentarista e dos bons, que jogou ao lado de Roger,
disse que a fama de traíra dele não é justa, que ele é um dos caras mais gente boa do meio, além de ser um baita de um comentarista, diga-se de passagem, mas que entre 2012 e 2014 ele teve problemas com alguns jogadores por causa de suas críticas, isso é verdade, tá? Com o passar do tempo, Roger, claro, acabou evoluindo, inclusive a ponto de ganhar seu próprio programa na grade do Sport TV e recentemente até comentar os jogos da seleção brasileira ao lado de Galvão Bueno e do Maestro Gabigol, lá pro meio, durante o jogo pode mandar muito bem, verdade seja dita. Mas, infelizmente, no último domingo, durante o programa Troca de Passes, ao lado de Magno Navarro, baita de um imitador, diga-se de passagem, e de também Carlos Eduardo Mansur, que não é imitador, Roger acabou fazendo uma crítica a comentaristas que, abre aspas, só falam de tática, fecha aspas. E não ficam falando os nomes dos jogadores para não criar problemas. Mas sem citar o nome de ninguém. Roger, pelo amor de Deus, cita o nome de alguém. Se não pode, se não é pra falar nome, você não fala o nome de ninguém, meu irmão. Pelo amor de Deus. O ponto é que minutos depois, Pedrinho acabou postando um stories em seu Insta com a seguinte frase, abre aspas, muita gente falsa, exclamação. Se faz de amigo pra ouvir o que você tem a dizer e depois usar contra você mesmo, reticências. Nem tudo são flores, entre aspas, fecha aspas. Baita aspas. Algum tempo depois, Pedrinho acabou deletando a publicação, mas a fala já tinha repercutido no meio do futebol, com muita gente falando sobre o assunto, inclusive pedindo aqui pro pai fazer um vídeo do assunto o quanto antes. Então toma. Alguns canais fizeram um vídeo sobre o assunto, e um deles, é claro, foi Thiago Asmar, meu amigo, do canal Pilhado, que viu mais uma treta envolvendo a Globo e pensou, ai meu Deus do céu, deu chabu na Globo, meu Deus, eu vou fazer um vídeo, eu acho que eu vou fazer. E fez. Mas eu digo aqui pra vocês, tá certo, Pilhado? Quanto mais conteúdo melhor, tá certo? Asmar disse o seguinte, abre aspas, irmão, eu sou amigo do Roger e do Pedrinho também, meu parceiro. Mas nessa, o Roger vacilou, irmão. Fecha aspas. Lembrando que Roger e Pedrinho se conhecem desde a adolescência, já que os dois jogaram juntos no futsal do Vasco na mesma categoria, antes de Roger acabar saindo para ir jogar no Fluminense, onde acabou virando profissional. Então, meu amigo, os caras se conhecem há muitos anos, tá certo? E agora vai um tostão da opinião aqui do pau, quer dizer, do pai. Dois comentaristas de muita qualidade atualmente. Apesar de Roger ter começado cercado de polêmicas, ele evoluiu muito ao longo dos anos e vem melhorando em seus comentários e análises. E claro, tem o seu estilo de comentar. Assim como o Little Pedro, que também tem o seu estilo e, pelo menos pra mim, hoje é um dos melhores. Pedrinho tem uma dialética de explicar as coisas de forma simples e que ajuda muito as pessoas a entenderem situações dentro do futebol que às vezes são até complexas, e que mesmo focando na parte tática, o faz com maestria. E claro, talvez pela própria vivência que ele teve no futebol, e por suas experiências a lidar com críticas pesadas ao longo de sua carreira, acabou por moldar o seu estilo em cima disso, e o mesmo vale pro Roger. Roger prefere ser mais direto e nominal, pelo menos quando não vai fazer crítica, né, Roger, pelo amor de Deus. E Pedrinho, não, e tá tudo bem. Porém, acho um baita de um vacilo do Roger meter essa ao vivo, dando indiretinha, parecendo um adolescente de 14 anos, onde os dois estão apaixonadinhos pela mesma menininha do colégio. Ô meu irmão, você tem 40 anos, Roger. Pelo amor de Deus. Vamos respeitar. Mas acho também que em breve os dois vão acabar colocando uma pedra em cima desse assunto, porque pode ter sido apenas um vacilo mesmo. E nada além disso. As pessoas vacilam, gente. Acontece. Acredito que os dois são sangue bom e que logo logo tudo estará bem de novo. Porque se não tiver, é só ficar de olho no Pilhado, irmão. Tá certo, irmão? Porque ele assiste a Globo 30 horas por dia, tá certo? E tenho dito. Mas é isso aí. Agora eu quero saber a sua opinião. Você viu essa história ou ficou sabendo aqui pelos padastros da notícia? Diz aí o que você acha nos comentários e, pelo amor de Deus, se inscreve e deixa seu like para ajudar o Futirinhas a continuar crescendo, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e...